Como você pode se tornar um cuidador de idosos aqui na Irlanda? Este é o nosso tema de hoje. E se você não me conhece, meu nome é Iago e eu estou aqui para te ajudar hoje a falar um pouco sobre como você pode se tornar um cuidador de idosos. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito neste canal, por favor deixe aqui a sua inscrição e também dê um gostei no nosso vídeo, porque isso ajuda muito a plataforma a reconhecer o nosso trabalho e também a divulgar para outras pessoas que têm interesse neste mesmo assunto. Eu escrevi aqui algumas coisas importantes para falarmos durante o nosso vídeo, e a primeira importante é o que faz um cuidador. Um cuidador de idosos, ele praticamente ajuda nas atividades diárias de cada idoso, e isso certamente difere de idoso para idoso. Então tem pessoas que tem idosos que conseguem levantar pela manhã, tomar seu café e dar uma caminhada. Mas esse mesmo idoso ele esquece de tomar os medicamentos. Então, nesse caso, o cuidador ele entra para poder lembrá-lo, para poder ajudá-lo a tomar a medicação. Outros não conseguem tomar banho, e aí você pode ajudar dando banho ou ajudando, auxiliando alguma coisa durante o banho. Outros idosos não conseguem fazer mais as suas refeições, as suas alimentações. Você também pode ajudar nesse sentido. Então, tem diversas coisas que nós podemos ajudar e nós ajudamos nesse sentido, de facilitar durante o dia ou até mesmo no finalzinho da tarde, da noite, que esse idoso ele está indo para a cama. Então, o trabalho do cuidador ele é diverso e pode ser trabalhado em diversas frentes, né? Pode ser uma ajuda de diversas formas. Eu selecionei 5 requisitos importantes que você precisa preencher para se tornar um cuidador de idosos. E o primeiro deles é ter um inglês funcional. O que significa isso? O inglês funcional é o inglês que você não precisa ser fluente, claramente, mas você precisa saber se comunicar, saber perguntar, saber sobre a rotina dele. Algumas das vezes você precisa perguntar se ele quer, se ele não quer, se você precisa fazer, se você não precisa fazer. Então são perguntas e são palavras que você precisa conhecer dentro da rotina de cada cliente. Claro que se você chegou na Irlanda com inglês, com um nível de inglês muito bom, excelente, esse realmente é o ideal, é você conhecer todas as palavras, saber todas as frases, como usar o passado, o presente, o futuro. Mas eu acredito que essa não é a grande realidade de quem chega dentro deste trabalho. Então, se você chegou com um nível de inglês funcional, que você pode se comunicar, você consegue perguntar, consegue responder, este é um nível aceitável. E você vai entender que durante o processo, durante o tempo, você vai melhorando, e com o passar do tempo as coisas vão ficando mais fáceis e você vai ficando mais confiante também. Então, dar tempo ao tempo, claro, e melhorando com o passar dos dias. O segundo requisito muito importante é você fazer o curso de Manual Handling. Esse curso, ele te dá noções de movimentações que você deve fazer com o seu cliente, mas o mais importante é que você pode fazer com você mesmo. Você trabalha com o seu corpo, no final do dia você não pode acabar se machucando. Então esse curso, ele te dá noções do que deve ser feito para o cliente, mas noções também do que você pode fazer com você mesmo. Existem máquinas que são usadas para poder movimentar alguns clientes. Alguns clientes eles são acamados, eles são cadeirantes e eles precisam usar essas máquinas. Então esse curso ele te dá uma noção geral do que você pode e deve fazer para poder movimentar esses clientes. O terceiro requisito que você precisa ter é o curso de cuidador de idosos específico da Irlanda. Mas em algumas empresas você pode substituir esse certificado pelo seu certificado de ensino superior do Brasil, na área, claro, de saúde. Mas você precisa ter conhecimento se essa empresa que você está aplicando ou que você quer aplicar, ela funciona desta maneira. Algumas empresas aqui, elas realmente querem que você faça o seu curso específico de cuidador de idosos da Irlanda. Vou deixar o nome aqui e você pode pesquisar mais sobre isso. Quanto que custa, quais os valores, existem módulos a serem cursados, então leva um tempo e isso difere de curso para curso, tá bom?
O quarto requisito que você precisa ter é criar uma conta na plataforma do HSE. O HSE é como se fosse o nosso SUS do Brasil e ele criou alguns cursos gratuitos para poder ajudar as pessoas a entender mais as matérias, entender sobre assuntos importantes como abuso na infância ou então como cuidar de pessoas idosas. E existem vários cursos que você precisa fazer. Esses cursos também diferem de empresas para empresas, mas geralmente eles dão alguns cursos padrão para poder serem feitos. E eu vou deixar alguns aqui e também vou deixar a plataforma para você criar sua conta e fazer tudo isso de forma online e gratuita. Quinto e último requisito é você ter uma permissão válida de trabalho. Se você veio como estudante, você tem 20 horas legais para serem trabalhadas. Você precisa comprovar isso. Então, o que comprova isso? Seu PPS ou JNIB. Se você pode ou tem alguma maneira de trabalhar 40 horas semanais, você também precisa comprovar isso. De qualquer maneira, você precisa ter uma permissão de trabalho. E lá no seu visto, lá no seu passaporte, você tem essa permissão. Você vai tirar uma foto e vai mandar para a empresa. E está tudo certo. Aqui no canal já foi feito um vídeo sobre quanto se ganha sendo cuidador de idosos. Mas se você vai trabalhar como um cuidador de idosos, eu preciso te contar quanto que se ganha e quanto que pode se ganhar um cuidador de idosos. Hoje o salário mínimo na Irlanda é de 13,50 e algumas empresas pagam o mínimo do seu salário, então 13,50. Algumas empresas no final de semana pagam mais, por ser final de semana, sábado e domingo, e em feriados também você tem um valor totalmente diferente. Mas em média, você pode calcular o seu salário por 13,50, porque é o salário mínimo e você pode então calcular seus gastos e o seu salário a partir das horas que você faz. Como que você pode encontrar o seu primeiro trabalho aqui na Irlanda? Então eu usei, na época que eu estava procurando, duas maneiras de poder encontrar as minhas vagas de emprego. A primeira dela foi pelo Instagram do jobs.irlanda, que eu vou deixar aqui para você ter o arroba deles. E a outra maneira foi pelo LinkedIn. Então funciona muito bem essas plataformas e eu tenho certeza que você vai encontrar o seu primeiro trabalho em algumas dessas plataformas. O Instagram do jobs.irlanda, eles postam não só vagas de cuidador de idosos, mas assim também como qualquer outra vaga de emprego. Você pode encontrar qualquer tipo de trabalho seguindo essa página aqui do Instagram. A última parte do nosso vídeo, eu acho que é uma parte muito importante também, vocês vão gostar muito, que é sobre como funciona a entrevista. O que que eles perguntam, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que falar. E eu tenho uma história curiosa. Eu tenho uma amiga aqui que eu fiz na escola. Ela é japonesa. E ela tem um inglês muito bom, ela tem conhecimento de muitas palavras, mas ela não se sentia segura para poder fazer uma entrevista, para poder falar realmente o inglês. E aí, todos os finais de tarde, ou então finais de aula, eu sentava junto com ela e a gente tinha uma mini entrevista ali, nós dois. Eu tentava ajudar ela dessa maneira, porque aí assim, ela tentava destravar essa parte de tentar falar, que é complicado para todo mundo. Enfim. Aconteceu que eu fiz 6 perguntas, que foram perguntas que fizeram para mim nas minhas entrevistas e eu fazia para ela toda tarde. Todo santo dia a gente sentava junto e ela me respondia essas perguntas. E eu vou falar para vocês aqui, se quiserem anotar essas perguntas, são perguntas que eles fazem nas entrevistas, certo? Então a primeira é, o que você fazia no seu país? Essa é a primeira pergunta. Então se você era, por exemplo, no meu caso, eu era fisioterapeuta, falava que eu era fisioterapeuta, eles querem saber sobre a sua história. Então você vai contar um pouco sobre você, sobre quem é você e o que você fazia no seu país. Eles querem saber também quanto tempo que você está trabalhando, ou se você está trabalhando, se você não está trabalhando. Então ele quer saber sobre você e o que você tem feito desde que você chegou na Irlanda, certo? Segunda pergunta é essa. Onde que você vive? Onde que você mora na Irlanda? Então, na época eu morava em D24, lá em Clondalkin, bem longe. Então, se você está muito longe, eles te perguntam isso por quê? Porque eles querem saber onde que você mora, se é perto da empresa, se é perto da área que eles querem te oferecer o serviço. Então,
tem que fazer sentido para eles também, certo? Quarta pergunta é: qual que é o horário que você está disponível para trabalho? Então, eu estou disponível para trabalho pelas manhãs, pela noite, só pelas tardes, só pelos finais de semana. Então, você tem que ter tudo isso mais ou menos anotado, ou então pensar antes de ir na sua primeira entrevista, porque aí você já sabe o que você precisa responder lá no dia. A quinta e a sexta são muito importantes, certo? Então, a primeira a quinta eles vão te perguntar qual que é o número, se você tem conhecimento do número da emergência da Irlanda, número de emergência da Irlanda, como o nosso SAMU do Brasil. Então, você sabe qual que é? Então, para ficar de dica para você, é o 999. E aí, você já dizendo isso, já passa mais segurança para quem está te fazendo a entrevista, tá bom? A sexta pergunta é: você tem conhecimento das responsabilidades que um cuidador tem? Então você precisa saber quais são as responsabilidades. É dar comida, é ajudar a vestir, é ajudar a dar os medicamentos. Então ele quer saber, ele quer ouvir de você as responsabilidades que tem um cuidador, tá bom? Então essas foram as 6 perguntas que todas as tardes a gente fazia, eu e ela, e ajudou ela muito. Ela disse que quando ela saiu da entrevista dela, a entrevistadora ficou maravilhada, porque ela sabia todas as respostas, ela sabia o que ela precisava falar, e eu tenho certeza que também vai te ajudar muito. Então nós chegamos no final do nosso vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado um pouco. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Vocês têm visto que eu tenho tentado responder da melhor maneira possível todos os comentários que chegam. Então, se você tem dúvida, deixa nos comentários, eu vou tentar te responder da melhor maneira possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e também curte o nosso vídeo. Até a próxima. Sucesso para você, sucesso na sua caminhada. Espero que você encontre o mais rápido possível o seu trabalho. Hoje estamos aqui para falar de como se tornar um cuidador. O que faz um cuidador?